Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Sei que essa semana, será uma semana cheia de desafios, pois é a primeira semana do uso da plataforma aqui no nosso município, na nossa escola. E sei que vão ter algumas dificuldades no meio do caminho, mas espero que vocês consigam superá-las e com perseverança e insistência a gente vai conseguindo dar a volta por cima nesses desafios, tá? De antemão, vou logo informando a vocês, com o uso da plataforma, nosso contato fica restrito através da plataforma. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre nota, sobre guia atrasado, seja lá o que for, no lugar de vocês me perguntar no número privado, lá no WhatsApp, vocês vão me perguntar no chat, aqui na própria plataforma, tá? Assim como também o envio dessas atividades. Vocês vão fazer o envio também através da plataforma. Abaixo de cada roteiro vai ter a atividade do dia e vai ter um campo para vocês inserirem a foto daquela atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre inserir a atividade, inserir foto ou qualquer dúvida da plataforma, vocês vão entrar em contato com a empresa e o Eduque. O número deles vai estar disponível nos grupos do WhatsApp das salas de vocês e também no meu número privado, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre a plataforma, a gente vai estar disponibilizando para vocês conseguirem entrar em contato com a empresa para tirarem essas dúvidas, tá? Dúvidas sobre o conteúdo, sobre a avaliação, sobre a atividade ou qualquer outra coisa que seja da disciplina de história, vão entrar comigo em contato através do chat, tá? Para a gente iniciar a aula de hoje, a gente vai revisar um pouco do conteúdo da Era Vargas, vamos continuar, vamos avançar nesse conteúdo, já que a gente já viu, o golpe de 1930, vimos o governo constitucional e na aula de hoje a gente vai finalizar esse período da Era Vargas, vendo o período ditatorial chamado de Estado Novo, tá? Muito importante esse vídeo. Passando o conteúdo, nós iremos ter o desafio semanal, que ele vai também continuar, tá? Lembrando que o desafio semanal ele vale ponto extra na disciplina de história, aqueles que conseguem solucionar. E a tia vai colocar um campo abaixo da atividade com esse desafio para vocês poderem ter esse ponto, ter como registrar nesse novo formato. E a tia vai estar explicando ao final do vídeo a atividade de hoje e o passo a passo que vocês farão da atividade, tá? Então, desejo a todos uma ótima aula, assiste o vídeo completo, não perde nada. Não esquece de colocar os comentários e lá nos comentários do YouTube seu nome completo e a turma para te registrar sua presença, tá? Vamos lá! Então, vamos lá iniciar nosso vídeo da semana, nossa aula, hoje, sobre a Era Vargas, tá certo? É um conteúdo bastante extenso, a gente vai tentar resumir 15 anos de governo, praticamente em menos de meia hora para vocês. Então, o conteúdo, muito importante, conteúdo de história do Brasil, cai muito no Enem, em vestibular, concursos, etc. Então, preste atenção aí, pega o caderno, pega o lápis e faz suas anotações sobre esse conteúdo, que também vai ser conteúdo de avaliação, quando a gente finalizar esse segundo bimestre, tá certo? Então vamos lá. Antes da gente iniciar a aula de hoje, não esquece de colocar o seu nome completo e a turma nos comentários do vídeo aqui no YouTube, para que a tia possa fazer o controle da chamada da sua turma, certo? Antes da gente iniciar, a Era Vargas, vamos primeiro abordar alguns antecedentes, o que estava ocorrendo antes de Getúlio Vargas chegar ao poder, tá? Então, só para a gente se situar, vamos saber mais ou menos como é que estava o Brasil na década de 1920. Lembrando que esse período, a gente estudou quando viu, o período entre guerras, porém, estava mais relacionado aos Estados Unidos da América e o que estava ocorrendo na Europa. Agora a gente vai ver o que estava acontecendo mais precisamente aqui no Brasil nesse período.
Primeiro que foi formado, né, por diversos grupos sociais, esse período, né, foi marcado por essa diversidade de grupos, e entre eles a gente pode citar principalmente dois, né, a sociedade urbana e a sociedade rural, tá certo? No caso da sociedade urbana, ela estava dividida principalmente entre os industriais, né, donos de grandes indústrias, as classes médias, os operários e os ex-escravizados, que agora estavam na cidade à procura, né, à busca de emprego. E vamos ter também a sociedade rural. Já a sociedade rural ela é marcada por líderes religiosos, as oligarquias locais, os cangaceiros, os povos indígenas e sertanejos. Sobre essas questões das oligarquias, né, locais, vocês estudaram isso lá no começo do ano, quando a gente viu, né, o período do coronelismo, em que os coronéis é que governavam os estados e principalmente, né, as cidades que eram mais afastadas das metrópoles urbanas, né? Então eles eram quem controlava toda a cidade, era a figura do coronel. Durante esse período de 1920, nós vamos ter também no Brasil essa parte que a gente vai chamar de encontro com a arte, que vai ser a Semana da Arte Moderna, certo? Em 1920, que vai marcar a entrada do modernismo no Brasil e o Manifesto Antropófago, tá certo? Em que vai se dar uma nova perspectiva à produção de arte aqui no Brasil, e isso vai culminar na Semana de Arte Moderna, né? Cronologia da Era Vargas, né? O passo a passo diante dos anos, como é que é dividido, né, esse período da nossa história do Brasil. A gente chama de Era Vargas, esse período de 15 anos em que Vargas ficou no poder, lembrando que ele vai retornar mais à frente, mas já vai ser no período democrático, tá bom? Mas o que a gente pode falar, né, antecipadamente sobre a Era Vargas é que, apesar da gente intitular assim, a gente não pode considerar a Era Vargas totalmente como um período homogêneo, um período estável, né? A Era Vargas ele vai ser um período totalmente heterogêneo, de subidas e descidas, de novos acontecimentos. Vai ser um período de mudanças drásticas na história do Brasil, né? Em vários âmbitos, político, social e etc. E por isso que é tão importante, né, esse conteúdo, tá certo? Então, cada fase da Era Vargas, que agora vocês vão ver como se divide esse período, ela vai ter características diferentes e vai ser crucial, né, para o futuro do nosso país. Então, só para a gente entender um pouco aqui a questão da cronologia, tá? A gente vai iniciar aqui, ó, um pouco antes de Vargas chegar ao poder, com o último presidente da República, que a gente chama a República do Café com Leite, ou também conhecida como República Velha, ou República Oligárquica. Todos esses nomes se referem a esse período. E o último presidente, né, a figura do Washington Luiz, né, que governou o Brasil de 26 a 1930, tá certo? E aí, quando era para haver as próximas eleições, no lugar de Washington Luiz apoiar um candidato à presidência que viesse de Minas Gerais, assim como era o costume, ele apoiou um candidato de São Paulo. E aí essa rotatividade, né, que era prevista entre Minas Gerais e São Paulo foi quebrada. E é aí nesse momento que a gente que vai haver as alianças, né, entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco para poder conseguir lançar o candidato, né, que eles estavam desejosos no período, no caso a figura de Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, tá certo? Nesse intermeio, finalizando, né, só para a gente entender um pouco, Washington Luiz, né, que apoiou o próximo candidato que era de São Paulo, eles ganham as eleições, então São Paulo acaba ganhando, e aí esses outros estados, descontentes com esse resultado, se unem para tentar depor o presidente e tomar o poder, certo? E aí a gente vai iniciar a Era Vargas. Getúlio Vargas acaba chegando ao poder através desse golpe, né, que a gente vai ver um pouco mais na frente como é que vai ser se desenrolar, e vai começar o primeiro período que vai ser conhecido como governo provisório, que vai ser de 1930 a 1945. É conhecido assim porque foi o período em que Vargas chegou ao poder, porém ele não chega de forma democrática através de eleições.
ele chega através do golpe e aí era necessário organizar a casa para poder haver uma nova eleição e principalmente fazer uma nova constituição para o país, né? E aí, passando esse período, em 1934, nós iremos ter o governo constitucional, e aí sim nós teremos uma constituição. Vargas consegue se eleger através do processo de voto indireto, né, onde as pessoas ainda não vão votar. Quem vai decidir o cargo à presidência vai ser o Congresso Nacional. A tia vai explicar um pouco mais à frente esse processo. E vai governar de 34 até 1937. Em 38 era para haver novas eleições, e agora sim uma eleição direta com a população podendo participar e votar. Porém, Getúlio Vargas dá um golpe em si mesmo, um golpe do golpe, a gente fala assim, e acaba instituindo o Estado Novo, que vai ser o período ditatorial de Getúlio Vargas, tá certo? E aí ele vai governar de 1937 até 1945. E aí, nesse período, a gente encerra, tá certo? O período da Era Vargas. Já lá na frente, nós vamos ter a saída de Getúlio Vargas e a entrada de Eurico Gaspar Dutra. Foi uma estratégia de Getúlio, porque o Eurico ele vai ser apoiado por Getúlio Vargas, mas isso a gente vai ver no desenrolar das próximas aulas, tá? Para a gente entender um pouquinho, né, como Vargas consegue chegar ao poder, precisamos entender que começa a haver uma crise nesse governo das oligarquias, esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, tá? E aí há o advento da coluna Prestes e a Revolução de 1930, né, que vai ser, na realidade, Revolução de 1930 é como Getúlio Vargas vai chamar esse momento, porém é instituído nos dias atuais que realmente Getúlio Vargas acaba dando um golpe, né? Um golpe de Estado, porque ele toma o poder não da forma democrática, né? E sim acaba chegando ao poder de forma ilegítima, né? Não passa pelo processo democrático, tá bom? Então, primeiramente, vamos entender, né, o que foi a Coluna Prestes. A Coluna Prestes ela vai ser um movimento, né, composto por militares que vai vir do movimento tenentista, né? Os tenentes eles vão se revoltar diante de algumas decisões e principalmente das condições, né, de trabalho da categoria militar no Brasil. E aí a Coluna Prestes eles tinham realmente o principal objetivo combater as tropas de Washington Luiz, já que vai ocorrer mais ou menos no período de 25 até 1927, tá certo? Anos antes de Getúlio Vargas tomar o poder, em 1930. E vai ser importante porque é a partir da Coluna Prestes que vai se propagar essa ideia que era necessário quebrar com esse governo oligárquico, né? Eles eram contra as oligarquias, né? Eles queriam acabar com esse antigo modo de se fazer política no Brasil, certo? E aí eles vão, né? Eles são compostos através da coluna paulista e coluna gaúcha, vão propagar essa revolta em vários estados brasileiros, mais precisamente em 12 deles, e eles vão, né, de estado em estado, a pé ou a cavalo, propagando esses ideais e lutando contra as tropas de Washington Luiz, tá? É feita uma guerra de movimento, porque eles vão avançando. A gente viu mais ou menos o que é uma guerra de movimento lá quando vocês estudaram o conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Então, eles iam avançando, né, aos poucos os territórios a partir das guerras que eles iam ganhando contra as tropas, até 1927, onde eles conseguiram, né, estender para a Bolívia e o Paraguai, né? No caso, eles tiveram que fugir por conta da perseguição. E aqui nós vamos ter o movimento tenentista no Brasil, que vai ser muito importante, né, para Getúlio Vargas conseguir chegar ao poder, certo? E o movimento tenentista era composto por jovens tenentes e capitães e era motivado principalmente pelo descontentamento com a política e a corrupção no Brasil. O ideal era moralizar a política, né, acabar com a questão da política, né, e o revezamento entre as oligarquias, a questão do voto de cabresto, do coronelismo e etc. E aí, com essas revoltas no Brasil, o movimento tenentista, né, o apoio dos tenentes à frente, né, dos militares do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais
e de outros estados brasileiros, Getúlio Vargas consegue chegar e tomar o poder em 1930. E aí vai iniciar esse período conhecido como governo provisório. Como a Ti já falou, é um período em que Vargas não chega realmente a ser empossado presidente do Brasil, por conta que ele não chega de maneira democrática. E aí são esses anos, né, que ele vai utilizar para organizar o governo e organizar a política do Brasil para se chegar a novas eleições através de uma nova Constituição. Então vamos ver aqui um pouquinho como é que foi esse governo. Como a Tia já falou, Vargas não foi eleito. Esse período ele é conhecido, né? O cume desse período é conhecido como o golpe de 1930 ou de Revolução de 1930. E durante esse período de 4 anos, apesar dele não ter sido eleito, né, presidente do Brasil, é feito mudanças, né, cruciais, principalmente para a construção da base política de Getúlio Vargas. Como se ele estivesse arrumando a casa para que no futuro ele sim conseguisse chegar ao poder com a casa mais ou menos alinhada com o que ele pensava que era para ser feito, tá certo? E nessa oportunidade é feita a criação de alguns ministérios que antes não existiam, como o Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde Pública. É importante falar desses ministérios porque já induz o que Getúlio Vargas estava pensando no futuro próximo, num governo, né, em que ele fosse eleito, quais eram as áreas prioritárias que ele iria tentar renovar ou até mesmo investir, né, com mais esforços, tá certo? E aí, por último, a gente tem a questão da nomeação de militares para os governos estaduais. Isso porque com essa ideia de Vargas de nomear militares para os governos estaduais, começa a quebrar as antigas oligarquias, né? Uma vez que, durante muito tempo, os governantes dos estados eram geralmente coronéis antigos de famílias, né? Com uma condição social bem maior, e essas famílias, elas se perpetuavam no poder por muitos e muitos anos. E aí acabava criando um vício político, né? A política não mudava porque também os governantes não eram alterados. E aí ele começa a alterar os governadores de cada estado brasileiro, que já começa a dar uma mudada aí na perspectiva da política como era antes, tá? Essa medida vai ser também muito crucial porque, por conta dela e de várias decisões de Getúlio Vargas, inclusive até por conta também no golpe que ele vai dar no presidente eleito, que era de São Paulo, nessa cidade vai haver algumas revoltas e manifestações contra o governo de Getúlio Vargas, até se reunir e formarem a Revolução Constitucionalista de 1932, que ocorreu em São Paulo. E esse movimento visava a retomada do poder pela oligarquia paulista. Eles queriam retomar o poder e tirar Getúlio Vargas, né, do cargo. E aí foi feita a Frente Única Paulista, houve a exigência do fim do governo provisório, convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e eleições gerais em todo o país. Na realidade, São Paulo estava pressionando Getúlio Vargas para que fizesse outras eleições e que houvesse uma nova Constituição, né? E aí nós vamos ter, em 1932, no mesmo ano, a aprovação de Getúlio Vargas de uma Assembleia Constituinte em que iria se começar a conversar, né, entre os deputados sobre essa construção de uma nova Constituição, certo? Então, Tia, esse movimento da Revolução Constitucionalista, ele ganhou ou perdeu? No caso, né, as tropas de São Paulo perderam diante de Getúlio Vargas e das tropas de Minas Gerais, que também apoiou Getúlio, tá certo? Porém, eles perderam em número e perderam, vamos dizer assim, a guerra. Porém, no fundo, eles saíram ganhando. Por quê? Getúlio usa essa ideia, né, da Revolução Constitucionalista, de uma nova Constituição, e acaba trazendo para si, né, e acaba instituindo essa Assembleia Constituinte.
Então, Getúlio vai unir o útil ao agradável, né? São Paulo já estava pedindo por essa Constituição, então ele vai e institui a Assembleia para poder formular essa nova Constituição do Brasil, para que em alguns anos pudesse haver as eleições. Claro que ele vai querer que isso se estenda, né, por um bom tempo, até porque ele sabia que assim que aprovasse a Constituição e novas eleições, ele poderia sair do poder. Então ele vai alongar esse processo, né, de discussão sobre a Assembleia, sobre a Constituição Nacional, para poder passar mais tempo nesse governo provisório, tá bom? E agora sim o governo constitucional, que vai ser o período em que Vargas vai sim ser eleito de forma legal, tá certo? Então o governo provisório ele vai iniciar com a aprovação da Constituição em 1934, tá? Em 16 de julho desse ano é aprovada a Constituição e institui o Brasil, né, como uma república federativa com eleições diretas e 3 poderes. A representação classicista, claro, né, a representação dessa Constituição através de classes divididas, a nacionalização das minas, jazidas de minerais e quedas d'água. Sobre a Constituição é importante frisar que também estava escrito na Constituição apesar de ter o ponto sobre eleições diretas, vinha dizendo na Constituição que a primeira eleição ela não seria de forma direta, porque o país ainda estava se organizando como é que ia haver essas eleições, né? Já que o voto ele iria passar, né, de voto aberto para ser voto secreto. Antigamente, lá no tempo dos coronéis, o voto era dito e qualquer um poderia ter acesso ao voto do outro. E a partir da Constituição de 34, isso vai ser proibido porque o voto passa a ser totalmente secreto, né? As outras pessoas não têm direito de saber quem foi que você votou. E por conta de toda essa nova organização, Getúlio vai colocar na Constituição que a primeira eleição ela vai ser de forma indireta. Ou seja, as pessoas ainda não vão às urnas votar para escolher o presidente. Quando o povo não vai à urna votar, quem escolhe o presidente da República vai ser a Câmara de Deputados e Senadores que vai eleger o presidente da República. E aí nós temos aqui, né, a questão do voto secreto e voto universal. E aí as mulheres entram, né, na nova Constituição como votantes. Lembrando que há de salientar que a entrada das mulheres nessas eleições e na Constituição de 1934 como votantes não é um presente de Getúlio Vargas, ele não faz isso porque ele é bonzinho. As mulheres desde o século XIX que elas lutavam para ter acesso às eleições, tanto a votarem como também se candidatarem a cargos, né, na política. Então Getúlio Vargas, ele antes de tudo, antes de político, ele era uma pessoa muito inteligente que sabia ver a movimentação, né, do Brasil em certas matérias, em certas questões e utilizar isso a seu favor. Então, se ele sabia que já havia uma pressão social para que as mulheres pudessem votar, ele vai utilizar isso a seu favor e coloca isso na Constituição para que depois ele possa usar essa nova lei a seu favor, dizendo que, tá vendo como eu sou bom, né? Dei o voto às mulheres, isso foi um presente meu. Sendo que isso, a gente sabe que na política não há presente, né? A sociedade ela vai conquistando os seus direitos a partir de muita discussão, de revoltas em alguns momentos e etc. E aí as mulheres conquistam, né, ao voto, tá bom? Vai ter também a criação da Justiça do Trabalho e as leis trabalhistas, também por pressão, né, dos trabalhadores e operários nas grandes cidades brasileiras. Ele regularizou a jornada de trabalho em 8 horas diárias, que antes não era, antes era 10 horas, né? E já se assemelha, né, com o Código de Trabalho, né, que nós temos nos dias atuais. Vai instituir um salário mínimo para os trabalhadores e vai colocar o ensino primário, né, como obrigatório, que antes não era. Antes não tinha nem um Ministério de Educação, quanto mais uma lei, né, que instituísse o ensino como obrigatório, tá bom? Integralismo e comunismo, né? Vamos entender um pouco, né, dessas duas vertentes, porque vai ser crucial para a gente poder compreender por que que Getúlio Vargas acaba dando um golpe em si mesmo, instituindo uma ditadura, tá? Primeiro, o integralismo.
Nesse período, mais ou menos de 1930, 32, nós vamos estar vivenciando também na história mundial uma mudança de perspectiva e de pensamento. A gente vai ter a eclosão de novas filosofias, de novos pensamentos políticos, tá certo? E se vocês lembrarem um pouco, né, há algumas aulas anteriores a gente ouviu falar sobre o fascismo e o nazismo, que vão ser perspectivas políticas, né, bem marcantes nesse período, porém lá na Europa, tá certo? E aí aqui no Brasil também houve movimentos nesse sentido, né? A sociedade brasileira estava também, algumas partes dessa sociedade, da classe média, estava antenada do que estava acontecendo, desses novos governos que estavam surgindo na Europa, tá? E aí a gente vai ter o surgimento aqui no Brasil do integralismo, que vai ser representado pela sigla AIB, tá certo? E tem como características principais o anticomunismo, o nacionalismo extremado, o Estado, né? O Estado ele é maior que o próprio indivíduo. Vamos ter como representante principal da AIB o Plínio Salgado, tá certo? Eles vão ter como lema Deus, Pátria e Família e vão ser compostos de antissemitas, né? Mais de 100 mil filiados. Se você prestar atenção nesses pontos, só pelo ponto, né, lá de cima, de ser anticomunista, nacionalista extremado, a questão, né, de ser composto por antissemitas, já faz referência aos partidos nazista e fascista lá da Europa, né? Então eles tinham esses governos como modelo para montar o integralismo no Brasil, tá certo? No caso do integralismo, eles apoiavam sim o governo de Getúlio Vargas, porém eles queriam que fosse implantada uma ditadura nos moldes do fascismo e do nazismo alemão, onde, né, o governante ele é um ditador em que controla, né, toda as decisões políticas e também a sociedade. E por eles terem essa característica de antissemita, né, essa questão de expulsar os judeus e outras classes minoritárias, né, do país, tá bom? Nesse molde, Getúlio seria esse ditador, seria a figura do ditador que eles desejavam. Getúlio Vargas muito se aproximava, né, dos ideais do integralismo, até porque o Getúlio vai ter várias atitudes que a gente pode tomar como atitudes que apoiavam, né, no caso, ou então que se assemelhava com as ditaduras, né, do partido nazista e do fascismo, que nós vamos ver um pouco adiante, tá certo? Principalmente lá no Estado Novo. E o integralismo ele vai ter esse papel de apoiar essa ditadura varguista, tá? Na contramão do integralismo, nós vamos ter o comunismo, que o comunismo ele vai ser uma ideologia política, social e econômica contrária ao capitalismo, na qual se estabelece uma sociedade igualitária. O conceito de comunista refere-se a uma sociedade em que não há propriedade privada e, consequentemente, sem classes sociais ou a necessidade de um Estado, tá certo? No caso, aqui no Brasil, vai ser representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, onde o Carlos Prestes, né, aquele lá do movimento tenentista e da coluna Prestes, vai ser o principal representante, né, desse partido político, tá? O que eles queriam? Primeiro, o não pagamento da dívida externa, a nacionalização, né, dos produtos estrangeiros, queriam a reforma agrária, a liberdade de expressão e pensamento, o atendimento aos trabalhadores e um levante comunista em 1935, em que o objetivo seria derrubar o governo de Getúlio Vargas e implantar uma ditadura comunista aqui no Brasil, nos moldes lá da União Soviética, tá certo? Esse movimento, esse levante comunista, vai ser conhecido como intentona comunista, porém não chegou a ocorrer porque Getúlio Vargas desfez o movimento, prendeu Luiz Carlos Prestes, sua mulher, Olga Benário, né, que era comunista e era alemã, né, judia, foi enviada para a Alemanha nazista e lá, né, sofreu torturas, foi levada, né, para um campo de concentração e acabou morta na câmara de gás. Então,
esse movimento, antes de ocorrer esse levante comunista, Vargas deu um jeito de desarticular o movimento totalmente, tá certo? Porém, mesmo com Getúlio Vargas desestabilizando esse movimento, ele acaba implantando na população esse medo do comunismo, tá certo? Esse medo de que o Brasil se tornasse um país comunista. Isso também muito se assemelha aos discursos de Mussolini e de Hitler, né, respectivamente na Itália e na Alemanha. Lembram que uma das características principais desses governos totalitários vai ser a invenção, ou se não invenção, mas o uso do medo, né, na população para poder chegar ao poder e poder dizer, eu tenho que estar no poder, eu tenho que mandar em toda a nação porque eu tenho que defender a pátria dos comunistas, ou defender a pátria dos judeus, ou defender de outros tipos de minorias. Enfim, eles utilizam a figura de algo, né, para se opor contra aquela coisa, e por isso eles justificam esse governo totalitário, esse governo ditatorial. Isso vai acontecer também aqui no Brasil, tendo como exemplo, né, o que estava acontecendo lá fora, tá certo? E aí, em 1937, é descoberto um chamado Plano Cohen. O que era esse Plano Cohen? Na realidade, seria, né, como se fosse uma carta em que dizia que os comunistas iam tentar fazer um levante para tirar Getúlio Vargas do poder. Sendo que essa carta nunca existiu na realidade. Quer dizer, ela existiu, porém ela era uma fake news, se fosse nos dias atuais, certo? Essa carta ela foi feita por um militar do Exército Brasileiro chamado Olímpio Mourão Filho, e ele escreveu essa carta falsa para poder meter medo na população brasileira e a população realmente acreditar que estava sofrendo um perigo iminente de uma revolução comunista, sendo que nada disso acontecia, até porque, como a gente viu mais acima, Luiz Carlos Prestes já tinha sido preso, Olga Benário não estava mais no Brasil, o movimento, né, a ANL foi desfeito por Getúlio Vargas, mas mesmo assim Vargas queria meter esse medo na população porque ele tinha um objetivo, e o objetivo que era não chegar em 1938 fazer eleições diretas, tá? E aí a Constituição de 37, chamada de Polaca, há uma suspensão das eleições já no finalzinho de 37. É proibido qualquer tipo de greve e os sindicatos eles passam a ser controlados. E é aí que Getúlio Vargas consegue dar um golpe no seu próprio governo e instituir a ditadura, a primeira ditadura no Brasil, né? Que vai ser esse período conhecido como Estado Novo. Nesse período do Estado Novo, é também feito, né, a consolidação das leis do trabalho, CLT, né? Acrescentado mais itens, né, nas leis trabalhistas, tá certo? Há um incentivo ao trabalho e ao trabalhismo e há, vamos dizer assim, um crescimento na economia durante esse período do Estado Novo, com principalmente a invenção, né, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, que vão ser empresas estatais, porém que vão dar essa alavancada, principalmente na parte industrial do Brasil. Getúlio Vargas vai optar por uma política de massas, também nos moldes lá do nazismo, né? E baseado também no trabalhismo. E para isso, para divulgar essa imagem, né, de que o Getúlio Vargas é o salvador da pátria, é aquela pessoa que vai tirar o Brasil do buraco, é investido na propaganda, assim também como os governos europeus, né, que são governos totalitários. Vai haver, né, o rádio, na época já era um instrumento difundido, e a Hora do Brasil era um programa na rádio que era responsável por dizer, né, para a população tudo aquilo que Getúlio Vargas estava fazendo de bom, né, de enaltecer a figura do presidente, tá certo? A informação, a cultura e o civismo. Há também nesse período a questão da censura e uma propaganda intensiva, né, para melhorar a figura do presidente.
É naquele período também que na parte da cultura a gente vai ter, né, avanço na parte do samba, do carnaval, da capoeira, apesar de ter sido muito controlado, principalmente pelo DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava tudo que era circulado no rádio, cartazes, propagandas, né? As radionovelas também eram transmitidas pelo rádio, também era passado por esse departamento. Então, nada que ofendesse o presidente da República ou aqueles ideais que eles achavam que eram corretos poderia ir ao ar e chegar até as pessoas, tá certo? Foi feita a CLT, como a gente já viu. Começou as festas de 1º de maio, instituído como no calendário, né, como feriado nacional, tá certo? E outras medidas também que vão caber aqui dentro do Estado Novo. Nós vamos terminar nessa informação porque nas aulas seguintes nós vamos ter o advento da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil também vai estar envolvido na Segunda Guerra Mundial de forma mais ativa, né? Getúlio Vargas vai ter que se decidir, né, se vai estar do lado da Alemanha nazista ou do lado dos Estados Unidos. Nós vamos ver mais à frente como é que vai se tomar essa decisão, porque pelo que a gente já viu, ele era adepto, sim, né, de algumas posturas muito parecidas, né, com esses governos totalitários. Então ele tinha uma inclinação para esses governos, porém nós vamos ver mais à frente qual a decisão que Getúlio vai tomar, se ele vai ficar do lado dos Estados Unidos ou do lado da Alemanha, tá certo? Diante disso, nós iremos ver mais à frente, quando a gente for ver a Segunda Guerra Mundial, como é que foi esse desenrolar aqui no Brasil e como é que Getúlio Vargas sai do poder, né, dessa ditadura do Estado Novo, tá bom? E aí a gente encerra a nossa aula e essa parte da Era Vargas nesse momento, tá? Pra gente finalizar, vou passar o desafio semanal para vocês. O desafio semanal dessa semana é vocês fazerem uma breve pesquisa sobre o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda do período Getúlio Vargas, e me mostrar um exemplo, apenas um exemplo, desse controle da propaganda, né? Nós vamos ver que vão ter vários exemplos principalmente na música, no samba, em que algumas letras de canções vão ser censuradas, né? Não vão poder ir ao rádio, e vocês vão perceber que às vezes por uma palavra ou outra a letra não era aprovada. Então eu quero que vocês me deem exemplos em que o DIP, esse departamento, fez censura em alguma letra, ou então em charges, enfim, vão fazer essa pesquisa aí na internet e vão me mandar, colocar aqui na plataforma, tá certo? Em forma de arquivo ou imagem, ou então podem digitar, se for o caso da letra de música, pra tia poder dar essa colher de chá para vocês na disciplina de história, tá? Vamos aqui rapidamente à explicação do roteiro 16, que é o roteiro dessa semana, né? A gente vai ter aqui uma mensagem inicial, vamos ter a nossa personagem, a Mona Lisa, né, censurada, exatamente porque esse roteiro vai fazer referência ao governo do Estado Novo, tá certo? Vamos ter um texto sobre o Estado Novo, um mapa mental, né, com os 3 períodos da Era Vargas, né, o governo provisório, constitucional e o Estado Novo, um resumão sobre a Era Vargas. Ao final, nós vamos ter uma indicação de vídeo para vocês assistirem e tem aqui a parte cronológica, né, ressaltando cada ponto de tudo isso que a tia falou. E a gente vai ter a primeira questão, que é esse primeiro passo, que vai estar aqui na plataforma. Quando vocês terminarem o guia de aprendizagem, lá embaixo tem o nome, atividade, roteiro 16, vocês apertam em cima e vai abrir essa primeira atividade. E depois nós vamos ter essas questões complementares, tá? Para vocês resolverem também. Faz tudo no caderno, tira foto e coloca aqui na plataforma. Então, gente, nossa aula chega ao fim, né? Sei que foi bastante longo, né? Muita informação. Mas como a tia frisou para vocês, é importante que vocês assistam, que vocês anotem. Esse período da Era Vargas não é um período muito fácil de compreensão, é um período muito longo. Porém, com a dedicação de vocês, vocês conseguem. Eu acredito no potencial de cada um. Quero lembrá-los que na semana que vem nós teremos aula lá no Google Meet, tá certo? A tia vai marcar o horário lá no grupo de vocês no WhatsApp, direitinho. E nós vamos ter a correção do guia dessa semana, do roteiro 16,
na aula do Google Meet. Então, espero todos vocês lá. Desejo uma ótima semana para todos, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a cada um. Um beijo grande. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!